Exteriormente, alguns dos problemas mundiais mais complexos parecem ter uma solução simples. E o conflito israelense-palestino, que já dura décadas, não é uma exceção. Existem muitos problemas que contribuem para os conflitos. Mas uma das perguntas mais comuns que surge é: por que não ter apenas dois estados? Um para os judeus e um para os palestinos? Essa, na realidade, não é uma ideia tão recente. Se observar a história do conflito desde o fim do século XIX até hoje, verá que existiram várias oportunidades para criar um Estado árabe paralelo a um judeu. E ainda assim, o conflito continua. Não existe um Estado da Palestina. Não surpreendentemente, cada lado culpa o outro pelo fracasso em trazer uma resolução pacífica. Pode parecer simples ter dois estados, mas ao rever as tentativas ao longo dos anos, descobrir-se que realmente não é. Como se a situação já não fosse complicada o suficiente, é até um pouco enganoso usar o termo Estado palestino quando se fala sobre coisas que aconteceram antes de meados do século XX ou algo assim. Naquela época, a região era conhecida como Palestina, e o termo palestino se referia a qualquer morador local, judeu, árabe ou cristão. Portanto, ao me ouvir referir a alguns planos anteriores como chances de criar um Estado árabe na Palestina, em vez de um Estado palestino, agora sabe o motivo. Esta foi, possivelmente, a primeira chance de criar um Estado árabe independente na Palestina da época, o Plano da Comissão Peel. Este plano, que foi criado pelos britânicos, que ainda controlavam a região na época, recomendava a divisão da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe maior. O Estado judeu seria baseado nas terras possuídas e povoadas pelos judeus na época. O Estado árabe seria fundido com o território da Transjordânia, a leste do Rio Jordão, que os britânicos haviam dado aos árabes na região em 1922. O plano da Comissão Peel também incluía uma área que permaneceria sob o mandato. Foi sugerido que Jerusalém e um quarto de terra se estendendo até a costa do Mediterrâneo permanecessem sob controle britânico. Mais controversa foi uma disposição para a transferência de 225 mil árabes palestinos do Estado judeu para o novo Estado árabe e também para a Transjordânia. Esta foi a primeira oportunidade para tanto os judeus quanto os árabes estabelecerem um Estado. Inicialmente dividida, a comunidade judaica aprovou o plano como base para negociações futuras. Os líderes árabes rejeitaram o plano de imediato. Eles se opuseram à própria criação de um Estado judeu em qualquer parte da terra e ficaram ainda mais enfurecidos com a sugestão de que o Estado judeu deveria incluir a Galileia, que continha apenas uma pequena presença judaica. Também eram contra as transferências populacionais exigidas pelo plano. Por 20 anos após a criação do mandato, muitas ideias foram discutidas para lidar com as crescentes tensões. No final da guerra de 1945, 2/3 dos judeus europeus estavam mortos. Havia agora uma simpatia generalizada pela situação dos judeus, e mais apoio do que nunca para a criação de um Estado judeu. Isso resultou na segunda chance de estabelecer um Estado árabe na Palestina, Resolução da Organização das Nações Unidas número 181. Em 1947, os britânicos estavam cansados de administrar a Palestina e desejavam partir. Eles anunciaram a intenção de sair e, em maio de 1947, o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina foi criado para analisar a situação e propor soluções para o conflito. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas votou para adotar a Resolução 181, dividindo o mandato para a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. O plano de partição da Organização das Nações Unidas era muito detalhado, mas basicamente o Estado judeu consistiria em cerca de 5.500 milhas quadradas, e sua população seria composta por 498 mil judeus e 407 mil árabes e outros. O Estado árabe deveria ter 4.500 milhas quadradas, com uma população de 725 mil árabes e outros, bem como 10 mil judeus. Apesar de os judeus terem obtido mais terras, a maioria era deserto. Jerusalém, cidade sagrada para judeus e de maioria judaica, deveria integrar uma zona internacional. Líderes sionistas relutantemente aceitaram o resultado e concordaram em criar um Estado judeu. Os Estados árabes na Organização das Nações Unidas que se opuseram ao plano rejeitaram a resolução. Oposição a qualquer divisão territorial dando um Estado aos judeus.
e também se manifestaram contra qualquer plano que fosse desenvolvido por outras partes, alegando que isso violava seu direito à autodeterminação sob a lei internacional. Juraram bloquear a criação de um Estado judeu, mesmo que resultasse em guerra. A violência entre judeus e árabes da Palestina irrompeu imediatamente. 5 meses e meio após o fim do mandato britânico, em maio de 1948, Israel declarou independência. No dia seguinte, exércitos árabes de 5 nações vizinhas atacaram o novo Estado judeu. A Guerra de Independência de Israel havia começado. Se os árabes aceitassem o plano de partição da Organização das Nações Unidas, criando um Estado palestino, o conflito teria terminado de vez? Não temos certeza. Porém, com o surgimento do Estado de Israel, o conflito avançou para uma nova fase. Um jovem país judeu em guerra com países árabes, conflito árabe-israelense. E com isso veio a terceira oportunidade de criar um Estado árabe na região. Após os acordos de trégua serem firmados em 1949 para finalizar os combates, Israel dominava todo o território atribuído pelo plano de partição da Organização das Nações Unidas, além de 22% adicionais de terra. A Transjordânia controlava extenso território a oeste do Rio Jordão. A linha verde se tornou o nome das linhas que separavam tropas judaicas e árabes após o fim dos combates. A linha verde, apesar de nunca ser reconhecida por Israel ou pelos árabes como fronteira de algum estado, frequentemente é debatida como base para negociações de paz. Inicialmente, os jordanianos poderiam ter criado um Estado palestino, mas não o fizeram. Embora outros estados árabes tenham estabelecido um governo, a Jordânia se opôs e o Estado proposto nunca se materializou. Parte do motivo de sua recusa foi que eles não queriam oficialmente declarar o fim da guerra, pois isso equivaleria a uma aceitação de um Estado judeu. Eles rejeitaram a linha verde como fronteira de Israel. O território sob controle da Transjordânia passou a ser chamado de Cisjordânia. A Transjordânia prontamente se renomeou para Jordânia em preparação para uma anexação formal da Cisjordânia no ano seguinte. A Jordânia deu total cidadania a alguns moradores da Cisjordânia e destinou metade das cadeiras do parlamento a jordanianos palestinos. A próxima chance real de formar um Estado árabe na região só surgiria na década de 1990. A Guerra dos 6 Dias de 1967, na qual Israel capturou a Cisjordânia e a antiga cidade de Jerusalém da Jordânia, teve um impacto significativo na perspectiva de formação de um Estado árabe palestino. O governo de Israel considerou a troca de terras por paz, incluindo discussões sobre a Cisjordânia. Porém, no final de agosto de 1967, na Conferência de Khartum, 8 estados árabes emitiram uma resolução com os conhecidos 3 nãos. Sem paz, reconhecimento ou negociações com Israel. Em 1973, uma coalizão de estados árabes liderada por Egito e Síria atacou Israel no Yom Kippur. Após sucessos iniciais dos árabes, Israel conseguiu contra-atacar e até avançou em território inimigo. Esta guerra mudou para sempre o conflito árabe-israelense. Foi a última guerra travada por Israel contra uma nação soberana. Todas as guerras futuras seriam contra grupos terroristas ou tentativas de suprimir levantes populares. Com o crescimento da identidade nacional palestina desde os anos 60, o conflito árabe-israelense se transformou no conflito palestino-israelense. Desde os anos 70, governos israelenses planejaram permitir assentamentos civis judeus na Cisjordânia e Faixa de Gaza, territórios capturados na Guerra dos 6 Dias. Com o tempo, a expansão desses assentamentos nessas regiões se tornou mais um ponto de discórdia entre palestinos e israelenses. Em 1987, os palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza iniciaram uma revolta popular contra o domínio israelense nessas áreas. Foi chamado de Primeira Intifada. A Primeira Intifada chegou ao fim com a assinatura dos primeiros Acordos de Oslo em setembro de 1993. Os Acordos de Oslo foram o ápice das conversas entre o governo israelense e a Organização para a Libertação da Palestina, que forneceram um quadro para negociações de paz entre os dois lados com a intenção de chegar a um acordo permanente. Oslo levou a algumas mudanças, mais notavelmente que os palestinos receberam controle total ou parcial sobre grande parte da terra na Cisjordânia. Tudo isso deveria levar a um eventual Estado palestino, quarta oportunidade nesta lista. Mas no final, as negociações falharam. Os 5 anos após os Acordos de Oslo viram um aumento da violência. Como resultado, a confiança estava em falta e os dois lados trocavam acusações de que o outro não estava cumprindo seus compromissos sob os acordos. Nunca houve um acordo definitivo.
No ano 2000, as tensões e os ataques terroristas palestinos estavam piores do que nunca. Em julho, o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, atenderam a um convite dos Estados Unidos da América, presidente Bill Clinton, para a cúpula de Camp David. A reunião foi uma tentativa ousada de resolver definitivamente o conflito israelense-palestino, sendo a quinta chance de estabelecer um Estado palestino. Segundo Clinton, Barak fez concessões generosas. Arafat se afastou sem fazer uma proposta própria. A cúpula de 2 semanas terminou sem acordo, cada lado culpando o outro pelo fracasso. Parece que Barak ofereceu um Estado palestino em 92% da Cisjordânia e 100% da faixa de Gaza. No entanto, os palestinos reivindicaram soberania sobre toda a Jerusalém Oriental, incluindo o bairro judeu e o Muro das Lamentações. Os palestinos afirmaram que todos os refugiados que abandonaram suas residências na guerra de 1948, incluindo seus descendentes, devem ter permissão para retornar ao Israel atual. Os negociadores israelenses propuseram aceitar um total de 100 mil palestinos em Israel propriamente dito, escolhidos com base em considerações humanitárias ou familiares. Clinton responsabilizou Arafat pelo fracasso das negociações, afirmando que ele desperdiçou a chance de criar sua nação. Em particular, a falha de Arafat em fazer uma contraproposta clara às propostas israelenses deixou alguns de ambos os lados com a impressão de que ele não queria ou sentia que não poderia entrar em negociações de boa-fé para um acordo real. Os palestinos argumentaram que as propostas de Israel não lhes concederiam controle fronteiriço, fragmentariam o Estado palestino e não tratariam apropriadamente a questão dos refugiados. Eles também ressentiam que Israel ganharia terras no acordo. As tensões se intensificaram após a cúpula de Camp David. Logo, os palestinos começaram a segunda intifada, uma revolta que se mostraria muito mais mortal e brutal do que a primeira. Foi caracterizada por dezenas de ataques suicidas com bombas, como o assalto a um ceder de Pesach em Netânia que matou 30 civis, explosões de bombas em boates, restaurantes e cafés. A rotina em Israel foi afetada, pois viajar de ônibus tornou-se considerado inseguro. O setor de turismo, vital para a economia de Israel, praticamente parou. Em resposta, as forças israelenses retornaram a áreas da Cisjordânia que haviam sido entregues ao controle palestino para recuperar a segurança e deter o terror. O que nos leva à sexta e mais recente oportunidade de criar um Estado palestino. Em 2008, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas negociaram baseados nas propostas da cúpula de Camp David 8 anos atrás. Em entrevistas na TV com ambos os homens, surgiu que Olmert ofereceu uma retirada israelense de praticamente toda a Cisjordânia, perto de 94% dela, e trocar terras em Israel equivalente à quantidade retida. Olmert também propôs colocar a cidade velha de Jerusalém sob controle internacional e retirar os israelenses dos bairros árabes lá. Abbas afirma que Olmert concordou em aceitar um número simbólico de refugiados em Israel. Abbas achou isso inaceitável. Ele mencionou que Olmert apresentou um mapa com as propostas de concessões territoriais de Israel, mas não permitiu que Abbas o mantivesse. Sem o mapa, Abbas achou impossível concordar. Os muitos esforços fracassados para forjar a paz entre judeus e árabes, israelenses e o mundo árabe, e israelenses e palestinos, mostram o quão complexo é este conflito. O debate se concentra no controle sobre a terra, mas é realmente muito mais do que isso. É sobre o apego das pessoas a um lugar que chamam de lar e a necessidade de segurança pessoal. É sobre sensibilidades religiosas e uma disputa entre comunidades étnicas e espirituais. Quando a paz parece possível, há sempre quem utilize a violência para impedir tais esforços. É um conflito que não tem um começo claro e um fim ainda mais incerto. É fácil criticar as duas partes por permitirem que um conflito tão antigo permaneça sem solução, mas 100 anos de tentativas de encontrar uma resposta mostraram que não é uma questão simples. Será realmente um problema sem solução? O autor Micah Goodman sugere que, em vez de tentar resolver o conflito israelense-palestino, devemos trabalhar para diminuí-lo, tomando medidas concretas que irão melhorar a qualidade de vida de ambos os lados. Para Goodman, isso implica diminuir a presença de Israel na vida dos palestinos, mantendo as necessidades de segurança de Israel. Antigamente, as estratégias de construção de confiança requeriam fé, esperando que o outro lado respondesse com concessões adequadas, criando um ciclo de confiança.
Mas a confiança nunca se materializou e cada lado alegou que tinha dado, mas não recebeu em troca. Com as esperanças de paz em tão baixa oferta nos dias de hoje e a desconfiança alta em todos os lugares, talvez uma pequena concessão seja a melhor e mais realista maneira de finalmente trazer paz a esta terra sagrada. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima. Obrigado.